crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor Deus, querido Pai, quero nessa noite agradecer ao Senhor, porque a Tua preciosa graça nos tem trazido até aqui mais uma vez, Pai. Se não fosse por ela, nenhum de nós estaríamos aqui, louvando o nome do Senhor, glorificando a Ti, assentado em lugares celestiais, prontos para ouvir a Tua palavra. E logo estaremos orando, buscando, clamando pela presença do Senhor em nossas vidas, Pai. Somente a Tua graça poderia nos conceder tamanho privilégio. Portanto, muito obrigado, Senhor, por permitir pobres seres mortais entrarem na Tua presença. Pai, há muitos pedidos aqui nessa noite. Provavelmente cada um de nós temos alguma coisa que gostaríamos de lembrar diante de Ti, Senhor, pela saúde, por um familiar, pela vida espiritual. Pai, Tu conheces todas as necessidades, Tu conheces o desejo do coração de cada um dos Teus filhos. Portanto, Deus, atenta nessa noite, abra os Teus ouvidos, estejam atentos os Teus olhos para a súplica, a oração de cada crente aqui, Senhor. Gostaria de lembrar também nesse instante da irmã Patrícia, a irmã Suzana, estarão de viagem. Pai, as Tuas mãos podem ser sobre elas. Eu sei que o Senhor pode guardá-las, ó Pai, em sua viagem. Ser com as Tuas filhas, que o anjo do Senhor possa acompanhá-las, Pai. Também irmão Donizete, que está aniversariando hoje, Pai. Peço a Ti, coloque as Tuas mãos sobre a vida dele, Deus. Sabemos que depois de tão grande salvação que temos recebido do Senhor, Pai, uma vida aqui nessa terra sem saúde é uma vida difícil, Deus. Ajuda o Teu filho, presenteia ele com saúde, Senhor, para que ele possa viver todos os seus dias aqui com alegria, gratidão, saúde, Senhor. Saúde para desfrutar de anos de vida e paz. Saúde para desfrutar de sua família, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu coloco esses pedidos diante do Senhor. E agora nós que estaremos ouvindo a Tua palavra, tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a prudência, ensina-nos, ó Pai, os caminhos santos do Senhor. Quebranta e sensibiliza os nossos corações. Nós queremos Te conhecer melhor, Pai. Portanto, seja mais uma vez sobre esta igreja e aceita tudo que está sendo feito aqui para louvor e glória do nome do Senhor. Estamos esperando em Ti, mais uma vez, humildemente, clamando pela Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, no capítulo 27. Capítulo 28. Deus abençoe a todos mais uma vez.
Lembrando que nós estamos na semana da ceia do Senhor. Domingo nós teremos a comunhão. E nunca é demais redobrar a atenção, a vigilância, porque Pedro disse que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele faz de tudo para frustrar, para atrapalhar a comunhão do cristão com Deus, com a palavra. Então, seja vigilante, porque quando vai se aproximando, se intensifica as estratégias do inimigo. Então, toda prudência, vigilância é necessário. Provérbios, capítulo 27, também está nos visitando a irmã Amanda, neta do pastor Couto. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda, sinta-se bem entre nós. Provérbios 28. Pegamos o irmão Renato aí hoje de surpresa, mas que bênção, hein? Parece que o irmão Larcon está em transformação ou em impressão minha? É? Começou já a transformação. Eu estou olhando aqui, estou falando, tem alguma coisa diferente ali no irmão Larcon? Você não percebeu não, irmão Sidney? Ficou mais jovem, né? É isso aí. É a arrumação daquele ou da Matina? Sabia. Ficou bonito, irmão. Deu certo aí. Provérbios 28, versículo de número 9. Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que coisa forte. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Mas o destaque é o 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Senhor Jesus, nós não gostaríamos nunca, Pai, de saber, de imaginar, pensar, Deus, que as nossas palavras ditas em oração não são bem recebidas pelo Senhor, que elas são abomináveis. Tenha misericórdia e livra-nos disso, Pai. Nós queremos orar ao Senhor e saber que aquilo sobe como um incenso cheiroso às tuas narinas, que aquilo é colhido naquela salva, Senhor, e ao tempo certo, oportuno, será respondido. Então, nos ajuda, Senhor. Nós não queremos, em hipótese alguma, Senhor, fazermos orações abomináveis ou cair na contradição dos gentios religiosos que vivem fazendo vãs repetições. Tenha misericórdia e ensina-nos a orar, porque é o teu Espírito que intercede por nós, é o teu Espírito que geme, é o teu Espírito que tem a soberania das nossas vidas e sabe o que realmente nós precisamos. Guia-nos aqui nessa noite para acertarmos na vontade perfeita quando estivermos orando e buscando a tua presença. Nos ajude a conhecermos, Pai, esses segredos da oração, esse segredo da intimidade com o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, esse segredo da oração, a usar essa chave, Pai, que abre as portas para a nossa vida cristã. Nós nos colocamos diante de Ti e rogamos a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Só por alguns minutos, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Os segredos, não o segredo, mas os segredos da oração. Existem muitas
coisinhas que, se a gente não observar na vida da gente, nós vamos passar noites de vigílias, vamos criar calo nos joelhos, nas cordas vocais, de tanto gritar e de tanto pedir e pedir e pedir, e ainda assim não vamos sermos bem-sucedidos na oração. Então, há algumas coisinhas que a gente tem que observar, ainda que orar pareça algo tão simples. Talvez alguém pudesse pensar assim: mas orar, pastor, orar é só abrir a boca, orar é só ajoelhar, orar é só começar a falar com Deus. Parece ser tão simples, né? Parece ser tão singelo, tão comum, quando falamos em oração, mas na verdade a oração é uma chave, e uma chave que, se você não souber usar ela, com certeza você não vai conseguir abrir a porta, ou você vai quebrar a chave. Às vezes a gente força, e ao invés de abrir a porta, nós quebramos a chave e ficamos na mão. Então, oração é uma chave que, se não soubermos usá-la, nós não vamos conseguir abrir portas, porque ela abre portas. E quando você não consegue abrir as portas, que a oração pode ser essa chave, você fica do lado de fora. Você não consegue entrar, você fica sem respostas. O irmão Brana disse assim: eu sempre encontro a vontade perfeita de Deus em oração. Às vezes as pessoas ficam numa luta, numa tribulação. Meu Deus, é a tua vontade? Não é. Pastor, é. Não é. Pai, é. Mãe, é. Não é. O profeta disse assim: sempre encontro a vontade perfeita de Deus em oração. Então, quando nós não encontramos a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, isso já é um indício, um sinal de que nós não oramos. Quando eu digo não oramos, não quer dizer que não ajoelhamos, não quer dizer que não falamos, não quer dizer que não vamos no culto de oração, mas quer dizer que nós oramos, mas não oramos, às vezes, com o discernimento necessário, a sensibilidade necessária, podemos dizer, a reverência necessária. São coisinhas que eu chamei de segredos da oração, e que nós muitas vezes não descobrimos. Quantas e quantas vezes eu falo por mim, você por você. Quantas e quantas vezes eu já orei e não obtive resposta. Quantas e quantas vezes eu já busquei e não fui atendido. E aí fiquei perguntando, por que não obtive resposta? Aí nós podemos estender isso. Por que é que muitas vezes nós oramos e parece que Deus não nos responde? Hoje, conversando com uma irmã de uma outra cidade, ela me disse: estou orando intensamente, mas parece que a minha oração não funciona. Eu também já tive essa mesma sensação. Estou orando, estou pedindo, estou buscando, mas parece que a minha oração não funciona. Aí a primeira associação que a pessoa faz, ou alguém faria: está em comunhão plena com Deus? Não há alguma coisa fora do lugar para ser posta em ordem? E às vezes, irmão, a vida moral, a santificação está tunadinho. Às vezes são pequenas coisas, menores do que nós imaginamos. Às vezes não é porque está em pecado, não é porque está transgredindo, às vezes não é porque não dá ouvido à lei de Deus,
Como disse o irmão Brano, às vezes são pequenas coisinhas que nós tratamos de não fazer, julgamos não ter importância, não somar em nada, não contribuir ou não prejudicar em absolutamente nada. O profeta diz: pequenas coisinhas, às vezes, impede de grandes coisas acontecer na nossa vida espiritual. Pequenas coisinhas, às vezes, impede dessa vida de oração ser uma vida de oração mais repleta de resultados. Porque, irmão, se tem uma coisa ruim é orar e nunca ser respondido. É você orar e viver sem resultado. Isso não é só para oração, trabalhar e não ter resultado, fazer e não ter resultado, investir e não ter resultado, e assim vai, você aplica em muitas coisas. É difícil uma vida sem resultados. Então, eu acredito que uma das coisas que mais motivaria uma pessoa, ou que motiva uma pessoa a orar, é exatamente os resultados da vida de oração. É você ver que está colhendo fruto. É você ver que Deus está respondendo. E aí, quando não colhe fruto, quando aparentemente Deus não está respondendo, o irmão Brana disse assim: você vai e observe se você está certo de Deus. Ele pregou essa mensagem: esteja sempre certo de Deus. O profeta disse: Jó fez isso. Veja se você está certo de Deus. O sacrifício está no altar, a vida está em ordem, está limpa. O profeta disse: se você estiver certo de Deus, então continue esperando, porque talvez não seja a hora. Ao tempo certo, Deus responderá aquela oração, mas é ao tempo certo, não ao tempo da ansiedade, o tempo da precipitação, mas é ao tempo que Deus determinou para poder responder aquela oração. Mas mesmo assim, às vezes está tudo em ordem, e às vezes você está esperando, e chega à conclusão que o tempo de espera passou e que você ficou sem resposta. Por que é que ficou sem resposta? Às vezes, irmãos, é uma reflexão para poder nos ajudar em oração, já que se trata de culto de oração. Às vezes é porque nós não conhecemos por experiência, não por teoria. Eu fico olhando, irmão, como que é superficial. Eu já recebi algumas coisinhas sobre orações e livros até de irmãos, e depois lendo aquilo, a gente percebe quão superficial é tudo que sábios e doutores, às vezes, querem nos ensinar sobre orar. Orar não é propriamente uma teoria, orar é uma experiência. E à medida que você vai tendo, você vai aprendendo, porque a intimidade com Deus, com a oração, a proximidade da presença de Deus, ela vai nos ensinando. E muitas vezes você vê quão superficial as pessoas conhecem as coisas, muitas vezes por teorias. Teorias. Uma vez eu vi uma pessoa falar coisas tão lindas, mas tão perfeitas sobre oração. E quando nós nos tornamos mais íntimos e conversamos, eu descobri que ele orava muito pouco, mas ele conhecia as coisas lindas e profundas sobre a oração, mas é o tal de aplicar. Aplico eu o que eu conheço? Vivo eu o que eu tenho ouvido, o que Deus tem me mostrado? E aí nós tivemos na quarta-feira o ênfase no que Paulo disse: o que de mim ouvistes e o que em mim vistes, isto fazei. Quer dizer, Paulo disse: vocês estão ouvindo de mim, mas também estão vendo em mim. Então guarde o que estão ouvindo de mim e façam o que eu estou fazendo. Por isso que ele dizia: sede meus imitadores. Quer dizer, a vida dele falava mais alto do que a teoria dele, vamos dizer assim. Será que a nossa teoria, porque o profeta chama de parte teórica, chama de mecânica, e o profeta diz que nós não podemos desprezar a teoria. A teoria e a mecânica tem que estar bem alinhada
para que a dinâmica possa vir. E o profeta diz que sobre a noiva a dinâmica não virá se a mecânica não estiver bem alinhada. Então, quer dizer, uma coisa não é sem a outra, porque senão nós vamos desequilibrar a balança. Nós vamos aos extremos. Então, será que eu estou crescendo em minhas experiências de oração? Às vezes há muitas respostas que não vieram até hoje, e eu vou dizer, talvez nunca virão se não houver uma determinada mudança, se não houver determinados posicionamentos, se não nos apercebermos de algumas coisinhas que serão fundamentais para que a coisa possa fluir, possa frutificar. Não adianta, às vezes há muitos que podem dizer, meu joelho está calejado de oração, calejado de tanto orar, eu tenho calo nos joelhos. Pois é, mas o quanto é que você consegue acertar na sua oração com a vontade perfeita de Deus? O quanto é que você pode orar e Deus verdadeiramente pode assinar embaixo? O quanto é que você ora e a sua oração não tem nenhuma mancha de egoísmo, de ostentação? O quanto é que você ora e a sua oração não seja aquela oração que Tiago disse no seu capítulo 4, vamos abrir aí, vamos aqui em Tiago capítulo 4, lendo, fica mais enfatizado, dá um destaque a mais. Quanto é que a nossa oração, logo após a carta aos Hebreus, Tiago capítulo de número 4, isto mesmo, Tiago capítulo 4. O quanto é que nós estamos orando e em nossa oração, encontraram, irmãos? Encontraram, irmãos? O quanto é que em nossa oração nós oramos e não encontramos isso aqui, ó, verso 1. De onde vêm as guerras? Irmão, tem oração que é uma verdadeira guerra. É guerra. Tem gente que pede juízo, pede fogo, pede desastre, pede, ó Deus, mostra para ele, derrama seu juízo sobre a vida dele. Ele pecou contra ti, ele tocou no ungido do Senhor. Gente, tem oração que é uma verdadeira guerra. Ora muito, na verdade. Mas quanto de discernimento há nessa oração? De onde vêm as guerras? E pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Aí ele diz, cobiçais e nada tendes. Quer dizer, deseja, quer, ora, pede, busca. Mas o que a Bíblia diz aqui? Não alcança. Porque as motivações, os objetivos, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos. Vou parar de novo. Será que a minha oração é um fruto da minha inveja? Porque Deus fez lá, tem que fazer aqui. Porque Deus deu a ele, tem que dar a mim. Será que há pureza na minha oração do início ao fim? Suas motivações são puras? Porque às vezes não passa de invejas. E aí nós vamos levar isso como oração para Deus. E aí Provérbios 28, 7 diz o quê? É abominável quando chega para Deus. Por isso vamos falar para Deus nessa noite. Senhor, ensina-nos a orar de verdade, Senhor. Irmão Branham diz nas eras, é por isso que clamam e nada recebem. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por que não? Por que não, irmãos? Por quê? Porque não pedis. Agora aqui, ó. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Eu chamei isso uma vez, sabe de quê? Orações egoístas. É aquela oração que eu faço simplesmente para poder me auto-beneficiar.
É aquela oração que eu faço não lembrando dos demais. Então, irmãos, deixa aberto aí ainda. Oração não é só abrir a boca. Não é tão simples como parece. Você vê os pentecostais em qualquer lugar, levantam suas mãos de qualquer jeito, eles oram e estão com vidas imorais e vivem de qualquer maneira e pedem qualquer coisa. Não filtra, não tem um filtro. A igreja, o eleito, a noiva, ela tem um filtro das coisas, irmão. Por isso que eu disse, oração não é qualquer coisa e não é tão simples assim. É só eu abrir a boca, tanto faz, de pé, de joelho, em casa, no trabalho, posso orar em qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer maneira. Sim, tudo bem, tanto faz mesmo, de pé, de joelho, em voz alta, baixa, no banheiro, na sala, na igreja, mas a questão é, não banalize a oração, porque ela é uma chave preciosa, determinante. Ela é uma chave, irmão, que o profeta irmão Branham usou inúmeras e inúmeras vezes para poder enxergar a vontade perfeita de Deus. É uma chave tão preciosa que o irmão Branham abriu a despensa para ele poder se vitaminar e alimentar. Ele disse assim, eu vivo da oração, pela oração, a oração nutre a minha alma. Porque muitas vezes estamos fracos? Por que muitas vezes estamos desnutridos? Porque nos falta a palavra? Não, o celeiro de José, neste Egito, a mensagem, irmão, o celeiro está cheio, todo mês uma mensagem, toda semana temos culto, nós já estamos até fartos de tanto comer, e às vezes até pecamos, como disse o próprio Davi, ele disse, a alma farta chega a pisar os favos de mel, a faminta até o amargo para ela é doce, nós às vezes estamos fartos. Então, o que nos falta, pastor? Às vezes falta isso aqui, alinhar a vida de oração. Porque a vida de oração alinhada tirará a mecânica, tirará da teoria e colocará aquela coisa em funcionamento, trará a dinâmica. Não vai haver uma dinâmica espiritual na cristão sem uma vida de oração. Uma das coisas que nós mais estamos precisando, irmão, chama-se exatamente isso, oração. Mas oração como? Oração de qualidade. Que se não alcançarmos ela, nós vamos perder tantas coisas, mas tantas coisas. Eu estava lembrando aqui, por isso que eu pedi, irmão Sidney, eu esqueci de te avisar mais cedo, eu queria um parágrafo que o irmão Sidney leu aqui um dia pregando, falando sobre uma mulher que foi ao altar. E aquela mulher, o profeta disse, eu vi uma mulher de má fama, não é isso? Ela veio ao altar e ela recebeu o que ela precisava. E ele disse, e eu vi santas vindo ao altar e não receberam. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que segredo é este que uma infiel recebeu e uma supostamente fiel não recebeu? Qual é esse segredo? Aí eu fiquei meditando comigo nesse parágrafo, lendo aqui a Bíblia, pensando comigo, aí eu lembrei disso, o infiel, Deus não leva o tempo de ignorância dele em consideração. O infiel é como disse Paulo, ele está sem lei, e se ele está sem lei, ele está sem condenação, se ele está sem lei, ele não tem nenhuma mancha sobre ele. Paulo disse, enquanto eu estava sem lei, eu estava tranquilo, não havia julgamento sobre mim, pressão sobre a minha vida, eu não sentia a morte. Quer dizer, aquela mulher veio ao altar sem nenhuma lei, ela veio ao altar sem nenhum discernimento, talvez, entre o certo, entre o errado, e eu pensei, o ímpio, quando não tem conhecimento da verdade, e apela o seu caso para Deus, como disse o irmão Branham, que ele viu Deus responder uma mulher com o rosário, viu Deus responder uma mulher que era uma pagã, uma idólatra, e o profeta disse, não foi o diabo que a curou, foi Deus quem a curou. Mas ela estava em sua ignorância e apelou o seu caso para Deus, e Deus, riquíssimo em misericórdia, olhou para ela. Aí eu pensei, Senhor, e nós, por que muitas vezes oramos e a coisa fica restrita?
Oramos e não vemos resposta, oramos e não alcançamos. Por quê? Qual é esse segredo? Sabe qual é o segredo? Irmão, nós conhecemos. Quem conhece, quem é conhecedor de causa, irmão, há mais rigor, há mais critério, pesa mais. A própria Bíblia diz que aquele a quem mais é dado, mais é requerido. Às vezes o infiel que vive desregradamente em sua angústia, sem saber nada, se ele apela a sua angústia para Deus, Deus vem e o socorre. Mas nós, irmãos, nós temos conhecimento de causa. Nós temos anos e anos e anos ouvindo a palavra. Nós temos tempos e tempos e tempos de oportunidade. E às vezes aquela ímpia, aquela infiel que alcança Deus, de certo modo, muitas vezes, quer até se revelar a ela e responde a oração dela, até como uma isca, para ela ver quão real é o Deus o qual ela clamou, que ele realmente existe, que ele realmente responde às súplicas e às orações. Mas e quanto a nós? Nós, muitas vezes, não alcançamos. Por que é que nós não alcançamos, pastor? Poderíamos dizer exatamente isso. Eu perguntei para Deus, por que essa mulher de má fama alcançou? Por que, Senhor? Por que o Senhor respondeu àquela mulher pecadora? Ela era pecadora. Não é o que está escrito em Lucas capítulo 7, 36? A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Por que Jesus respondeu à pecadora que ungiu os pés dele? E não respondeu o santarrão Simão. Simão ficou sem resposta, conhecedor de causa, dominava bem a lei, mas ele não observou algumas coisinhas. Faltou-lhe a capacidade de se humilhar, porque se tem uma coisa que temos diante de Deus, irmão, é nos humilhar. Quando você vê alguém orando diante de Deus e se humilhando, descendo o máximo que ele pode descer, não pense mal dele ou dela. Quer encontrar favor com Deus, quer colocar a chave na porta, para quê? Para poder entrar naquele lugar aonde está a Shekinah, aonde está o frescor. Mas muitas vezes nós entramos de qualquer maneira, oramos de qualquer maneira, vamos fazendo a vida de oração se tornar uma coisa tão fútil, tão banal. Há tempos havia tanta reverência. A pessoa chegava na igreja, se estivesse orando, parava lá na porta e nem entrava. Se quisesse tomar o seu assento e o outro estivesse orando, esperava terminar a oração para poder pedir licença, para poder se assentar. Era o respeito, a pessoa parece que tinha discernimento, sabia o valor que tinha uma oração. Eu fiquei assim decepcionado comigo, até um tanto minha mente ficou correndo. Estava no culto, lá no encontro, de repente eu precisei de uma coisa, e o pastor estava orando do meu lado, e eu bati nele, e interrompi a oração dele, e peguei o que precisava, e depois eu falei, meu Deus, que direito eu tenho de fazer isso? Me faltou discernimento, Senhor. Eu deveria ter noção de quanto vale uma oração, do que significa a criatura falando com o Criador, e nós vamos banalizando isso de uma maneira terrível. Pequenas coisinhas que parecem raposinhas, imperceptíveis, insignificantes, mas que quando vamos ver, a coisa pesa na balança, irmãos. Nós, a infiel, não. A mulher pecadora, não tem conhecimento de causa. Ela chorou no pé de Jesus, ele vai respondê-la. Ela comprou com dinheiro sujo, ela não tem conhecimento de causa. Ele aceitou o unguento caríssimo que ela comprou. Ela trouxe sua sinceridade, ela trouxe de boa fé. Ela não é tão instruída como nós somos instruídos. Sabe que muitas vezes denominacionais, desinstruídos, recebem mais em oração do que nós, porque são desinstruídos. E Deus às vezes tolera o desinstruído, mas para nós a coisa é mais difícil. Eu já vi pessoas dizer, pastor, por que Deus faz lá e não faz aqui? Responde lá e não responde aqui. Pastor, é verdade? Isso é verdade.
Eu não gosto de falar mal dos outros. Um dia eu vi um homem dizendo assim, que esse Valdomiro, esse homem vai para o inferno, fica com aquele teatro de cura. Nunca diga isso. Não seja incrédulo. O caminho para ele é mais fácil. Ele pega um atalho, o caminho dele é mais curto, a instrução dele é menor, ele não tem a unção da águia. E Deus, muitas vezes, como disse Salmo 68, 18, dá dom até para os infiéis, para habitar no meio deles. Às vezes a pessoa corre o risco de blasfemar, chamar de diabo uma coisa que Deus esteja fazendo. Porque ele respondeu uma pecadora que ungiu os pés dele. Ele respondeu uma samaritana de 6 casamentos. Ele respondeu uma Madalena que chorou aos seus pés, pega no próprio ato de adultério. Mas ele disse assim, olha, eu te respondi, te inocentei, eu te justifiquei, porque você era uma desinstruída, mas agora você é instruída. Vai e não peques mais. Para quê? Algo pior não te suceda. Ele a conscientizou que dali para frente o tratamento seria outro. Deus nos colocou num caminho mais difícil, irmão. É verdade. O tratamento de Deus com a noiva é outro. Por quê? Porque ela tem uma promessa, ela tem uma herança, ela tem um galardão que ninguém mais terá nessa terra. Quando o caminho apertar para você, louve a Deus, irmão. Deus tem para você o que não tem para o resto dessa terra. Por isso que ele te trata diferente. Ele não tem nenhum interesse, irmãos, que nós venhamos nos perder. E às vezes nós vamos perdendo valores, pequenos valores, como nós acabamos de ver aqui, valores da oração. Eu quero, Senhor, te pergunto, para que você quer? Eu preciso, Senhor, por que é que você acha que você precisa? É hora, Senhor, com base em que você diz que é hora? Eu quero, Senhor, para que gastardes em vossos próprios deleites? É o que está escrito na Bíblia. Então, muitas vezes, irmão, nós não conseguimos sermos atendidos diante de Deus de qualquer forma. Volta aí a página, Tiago, capítulo 1. Escrituras conhecidas, mas vamos rever isso aqui. Tiago, capítulo 1, você tem aí, ó. Capítulo 1, versículo de número 5, versículo de número 6. 5 para dar sentido. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quer dizer, pede a Deus. Agora ele diz assim, ó, peça, olha a observação. Agora aqui, para um pouquinho, não é só por sabedoria. Se alguém precisa de saúde, peça a quem? Vocês não estão no culto hoje não, irmãos? Se alguém precisa de sabedoria, peça a quem, irmão? Se precisa de saúde, peça a quem? Se precisa de socorro, peça a quem? Se precisa de livramento, se precisa de libertação, peça a quem? A Deus. Porém, olha a observação. Peça, porém, com fé. Não duvidando. Irmão, é impossível receber de Deus o que pedimos se vivermos dos talvez. Alguém disse, vamos tentar, pastor. Eu disse, então não vamos começar. Não vamos começar tentando. Vamos tentar, pastor, porque talvez, porque quem sabe. Não. Vamos pedir com fé. Vamos pedir motivados, vamos pedir com convicção. Eu vou pedir a Deus e creio que Deus responderá a minha súplica. Peça, porém, com fé. Olha que destaque. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante
a onda do mar. Olha a oração duvidosa, que é levada pelo vento. Ora de manhã, de tarde já foi levada. Ora na quarta-feira, e quando é antes das 10 horas, antes de dormir, já foi levada. Por quê? Oração duvidosa. Levado. Semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem, não pense tal crente, que ora assim, olha, que receberá do Senhor alguma coisa. Pastor, por que é que eu não recebo? Tiago 4, orações cobiçosas, orações nutridas do espírito da inveja. Por que é que eu não recebo? Porque peço para nutrir o meu próprio deleite. Por que é que eu não recebo? Porque eu peço, mas não peço com fé. A minha oração é cheia de talvez, quem saiba, dê certo. Por que é que eu não recebo? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma vida de oração inconstante, irmãos. Uma vida de oração duvidosa. Como eu disse, cheia de quem sabe, cheia de será, cheia de talvez. Será que Deus me curará? Com certeza Ele não te curará. Será que Deus me arrebatará? Com certeza Ele não te arrebatará. Será que, não, irmãos, olha, nós temos que ter fé e colocá-la em ação, porque senão nós estamos encrencados. Será que Deus me curará? Não pense isso, será que Deus me curará? Isaías 53 disse que você já foi sarado. Não pense, será que Deus me arrebatará? Não fique pensando, pondo em dúvida essas coisas por conta das suas fraquezas, seus defeitos. Lembre-se que se Deus te chamou para uma mensagem como esta, de preparação para o arrebatamento, e até agora tem te segurado firme nesse caminho, é porque Ele tem uma história com você, é porque Ele te escolheu para te arrebatar, porque senão você já estaria muito longe desse caminho. Quantos já ficaram ao léu, já nadaram e morreram na praia, e você, talvez até mais frágil, está aqui nessa noite ainda, e até chega a dizer, como, Senhor, como? É a graça, é a misericórdia, é a eleição de Deus. Pense nisso e tira o será, tira o porquê, tira o quem sabe. Creia nisso com fé. A fé tira a dúvida. Do contrário, nós seremos totalmente derrotados. Será que o rapto é para mim? Irmão, eu não quero nem pensar nisso. Porque se eu ficar nesse será que ele é para mim, eu tenho que olhar a tribulação, eu tenho que olhar coisas terríveis que estão mais à frente, eu tenho que olhar para a mensagem, dizer, Senhor, eu estou comendo uma mensagem que veio para preparar a minha alma para o arrebatamento. Se eu comer, alimentar dessa mensagem, é certo que eu alcançarei a minha fé de arrebatamento. Eu não quero será, eu quero a convicção, eu quero a certeza. A fé traz isso, traz o quê? Convicção, certeza. O irmão Brana disse, talvez 8, talvez 3. A fé tem que dizer no meu coração, se for 3, eis-me aqui entre estes 3. Se for 8, eis-me aqui entre estes 8. Se for 1 bilhão, louvado seja Deus, aumentou a minha possibilidade. Eis-me aqui entre estes 1 bilhão. Eu quero é nutrir a minha alma de fé, porque é triste a vida do duvidoso, do inseguro, do inconstante, da onda que sobe e abaixa e o vento leva. Será? Não, nossa oração não pode ser assim. E, pastor, e por que a minha é? Por que eu vivo de será? Por que eu vivo de quem sabe? Por que eu vivo de talvez? Isso são palavras muito inseguras e indefinitivas. Não deixa nada muito claro. Deixa tudo em aberto. Por que a minha vida de oração, ela está sempre em cima disto? Sabe por quê, irmão?
porque você ainda não conseguiu descobrir a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque quando você descobre a perfeita vontade de Deus, o profeta diz, e a Bíblia diz, abra aí, primeira carta de João, capítulo de número 3, que você consegue fé para pedir. Não tenho fé para pedir, pastor. Então nós vamos clareando agora. Por que é que eu não tenho fé para pedir? Alguém me disse, eu sempre converso com muitas pessoas, e alguém me disse, mas eu não consigo ter fé para isso. Olha, o evangelista São João diz que nós só conseguimos ter fé para aquilo que é a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Se eu não tenho fé para o rapto, significa que ele não é a vontade perfeita para a minha vida. Quer ver? Vamos ver aqui, São João, capítulo de número 3. Se não for esse, é São João 5, verso 20. Olha para vocês verem. Vamos começar no 19. Diz assim aqui, ó. E nisso conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nosso coração. Coisa bonita, hein? Diante dele asseguraremos o nosso coração. Aleluias. Versículo 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Agora olha o 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos o quê? Confiança para com Deus. Oh, meu Deus, dê confiança para essa noiva, confiança para orar, confiança para adorar, confiança para crer no seu arrebatamento. É necessário isso. E quando não há isso, o coração está comprometido. Está vendo? Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Agora vai a João 5, verso 14, combinando com essa escritura, diz assim no versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o que, irmão? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer que há um se aqui. Está condicional. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem coisa que nós nunca vamos receber mesmo. Pode dar calo no joelho. Pode orar noites e noites inteiras. Mas se oramos, e somos eleitos, filhos amados, que Deus preza por guardar. Irmão, se oramos e não acertamos a vontade de Deus, ele não tem compromisso para responder. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Segredos, pequenos segredinhos da oração. Você viu, Tiago 4? Pequenos segredinhos do porquê Deus, às vezes, não responde à nossa oração. Viu 1 João 3, versículo 20? Por que é que não há fé? Viu 1 João, capítulo 5, 14 e 15? Não conseguimos muitas vezes nos alinhar aqui, ó, com a vontade perfeita de Deus. Viu porque Jesus disse assim, ó, o Pai sempre me ouve. Por que ele disse o Pai sempre me ouve? Porque ele conseguia alinhar a sua vida com a vontade perfeita. Na condição de filho, na condição de homem, porque ele estava na terra como homem, mente sendo também atacada o tempo inteiro, mas ele conseguia. Ele sabia os propósitos do Pai para a vida dele. E aí, quando ele orava, o Pai respondia. E o irmão Brana disse, tudo que Jesus, mensagem fé perfeita,
tudo que Jesus pediu ao Pai em oração, ele recebeu. Por que é que recebeu? Porque ele estava orando de acordo com a vontade perfeita de Deus. Segredinhos da oração. Se você não alinhar isso, fica difícil. Mistérios práticos da vida de oração, ou para uma vida próspera na oração. Se nós não alinharmos isso, vai ficar difícil. A oração, irmão, não se mistura com a vontade permissiva na vida do eleito. A oração, ela não vai se alinhar com o espírito duvidoso. A oração próspera, eficaz em Deus, que o Pai responderá, ela não se mistura com ressentimentos e mágoas. Como disse São Marcos, capítulo 11, 23, não precisa de abrir, mas a Bíblia diz que se nós perdoarmos uns aos outros, se dissermos, está lá, nós sempre dizemos assim, se dissermos com fé e não duvidarmos a essa montanha, erga-te e lança-te no mar, assim se fará. O poder da palavra falada, disse o irmão Brana. Mas lá no versículo 22 diz que esse poder da palavra falada só se manifestaria se perdoássemos uns aos outros. O caminho é estreito, é apertado. E aí você vai vendo por que Deus, às vezes, não pode responder a oração dessa mulher amargurada, deste homem amargurado. Por que é que Deus não pode manifestar o poder dessa palavra criativa? Porque a oração que trará essas coisas em resposta, em operação, não se mistura com essa mágoa, não se mistura com esse ressentimento. Mateus 5, 23... Deixa no altar a tua oferta, vá, reconcilia com teu irmão, depois volte para orar, porque senão você vai perder tempo. Vai fazer sacrifício de tolo, vai fazer Provérbios 28, 7 cumprir na sua vida, vai levantar oração abominável. É a chave. São os segredinhos de uma vida bem-sucedida na oração. Se houver amargura, Deus não pode responder. Se houver dúvida, Deus não pode responder. Se as motivações e objetivos que estão por detrás são vaidades, são deleites pessoais, Deus não tem compromisso com isso. Salmo 66 nos mostra lá, se houver alguma coisa oculta, enterrada, Deus não tem por que responder, não tem nenhuma obrigação para responder. Se não houver uma entrega de coração, por que é que Deus não... Deuteronômio 4, 29, se me buscardes de todo o vosso coração, em sinceridade, eu responderei, do contrário, virarei para vós as costas. Sinceridade, entrega, doação, do contrário, nós vamos cair naquilo. Pessoas que oram e oram e oram e oram, mas não têm qualidade de espírito para orar, sem critério, sem sinceridade, sem essa sensibilidade para olhar para dentro de si. Isso não é perca de tempo, muita oração e pouca resposta. Por quê? Porque não consegue passar por esse filtro. Eu peço a Deus nessa noite, Deus, ajude-nos em oração, Senhor. Ensina-nos a orar, começando por uma limpeza no nosso coração e nos dando um espírito contrito e quebrantado na presença dEle. Vamos fazer isso agora, irmão. Você quer fazer esse culto racional, esse culto consciente? Senhor, eu quero começar com uma limpeza. Depois eu quero te adorar em oração. O último é suplicar, é pedir, mas primeiro me render, me encontrar, me situar, saber pegar essa chave e colocar na porta. A porta é Cristo. E então abri-la pela oração. Mas essa oração de quem tem revelação. Venha para o altar. Nós vamos falar com Deus. Vamos cantar um corinho ali, irmão Renato, enquanto os irmãos vêm. Pode vir, vamos falar com Deus. Quem quiser, se ajoelhe, tenha o seu momento com Deus. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem está assentado aí perto de você. Agora é você e Deus. Vá para o seu jardim,
vá para o seu Getsêmani, abrace as suas oliveiras agora e tenha o seu momento com Deus. Vem, Senhor, nós queremos a tua presença, Pai. Nos ajude, derrame